Pronunciation to survive. Coloca aí pra mim no chat, coloca aí nos comentários. Como que é a pronúncia pra você? É assim que você se sente? Parece que a sua língua tá um nó? Mas hoje ela vai desenrolar, combinado? E já já eu vou chamar a gente pra praticar comigo, hein? Vamos lá então. Olha só. Como eu disse para vocês, aqui estão os segredos da fluência. Segredos da fluência é um módulo dentro do meu clube de inglês. E lá eu vou contar alguns segredos que eu vou contar aqui para você também. Olha só, eu tenho function words e content words. Não sei se você sabia que nós temos palavras que elas não têm que ser enfatizadas. É por isso que muitas vezes você escuta, conversa com um americano e você começa a não entender, entende palavras soltas e você acha que você não está entendendo. E aí você já trava, por quê? Porque você começa a pôr isso na sua cabeça. Enquanto que, na verdade, isso é parte da língua dele. É como nós no português, que falamos cês. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada para contar para você. Por volta do ano de 2000, eu dava aula de português como língua estrangeira. Eu dava aula de português para refugiados de guerra. E lá, um dia, é engraçado a gente dar aula ao contrário, né? Porque eu dava aula para falantes do inglês, eu dava aula de português. E aí o que acontece? Eles têm as mesmas dificuldades, gente, sabia? É igual a gente tem dificuldade, eles também. E aí, o que aconteceu? Um dia, um africano chegou para mim e falou assim, teacher, eu escuto, assim, eu entro no ônibus e eu escuto as pessoas, parece que elas estão fazendo assim, ó. Aí eu falei assim, como assim? Mas eu não tô entendendo. Ele falou assim, elas fazem. Aí eu falei assim, mas que situação, né? Pedi para eles me explicar, tava conversando com ele em inglês, né? Aí ele falou assim, eu vejo que aí a pessoa passa. Aí eu pensei, a pessoa passa? Já sei, a pessoa fala com licença, licença. A pessoa fala licença, licença. Você já ouviu isso também? Muito engraçado, não é? Mas isso é uma coisa da língua, então isso também tem no inglês, gente. E aí nós, como brasileiros, nós queremos entender tudo o que é falado. Posso te contar um segredo? Mesmo o americano, de tudo que ele escuta, de tudo que ele lê, ele entende somente 95%. Pegou? Pega. Pega isso aí, gente. Então, por que nós, como brasileiros, queremos entender 100% de tudo que a gente faz? Então, isso é para você pensar. Let's go. Então, as function words são as palavras que eu não enfatizo, como pronouns, prepositions, articles, verb to be, conjunctions, auxiliary verbs, modal verbs, WH questions. O que são content words? É o que eu enfatizo, é o que é importante. Então, olha só, nouns, main verbs, adverbs, adjectives, content words, nouns, repeti aqui. Sorry, acabei repetindo aqui. Next, please. Mas, Bel, talvez tudo isso pra mim tá soando grego. Eu não sei tudo aquilo, eu não sei gramática, eu não sei os nomes. Ok, eu simplifiquei para você, porque afinal de contas, o meu método Dive Deep é um método que simplifica e traz clareza para as pessoas em coisas relevantes do dia a dia. Então eu coloquei aqui para você, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Você conhece os pronomes? In, on, at, the, a, an, am, is, are, was, were, but, however, and, do, does, did, will, would, can, could, should, what, where, when, who, how, who, whose, ok? Content words, ali são exemplos, né? Pode variar mais do que as function words. Então, essas palavras, elas não são enfatizadas, né? Agora, enquanto que as content words, elas são mais fortes, ok? Vejam uns exemplos. Eu deixei alguns exemplos aqui para você. Olha só. Vamos pensar, né?
Então aqui, o que será que a gente enfatiza, o que será que a gente não enfatiza, né? Quando a gente fala de perguntas, então eu enfatizo o WH question e enfatizo o verbo. O resto vai fraquinho. Então, por isso que você escuta o americano e você fala assim, ele engoliu tudo. What does it eat? Você escuta praticamente assim, what does it eat? What it? What it? Não é mesmo? Você escuta o what e o it. Aprenda a controlar a sua emoção para que você consiga identificar se a pergunta é uma yes or no question. Aliás, eu já vou até escrever aqui para vocês no quadro. Eu vou escrever uma coisa para vocês, ok? Dois tipos, né? Eu tenho a WH question e eu tenho a yes or no questions. Então, quando eu ensino nas minhas aulas, eu busco sempre me referir a isso. Por quê? Porque quando eu tenho WH question, é uma pergunta de informação, information, ok? Quando eu tenho uma pergunta yes or no, ela é uma confirmation. Então, isso é muito importante, gente, para essa questão da gente entender. Porque se eu me lembro na hora, se eu faço as minhas 3 respirações e expirações, acalmo a minha mente, eu vou trazer à memória aquilo que vai me ajudar. Então, eu vou lembrar que existe WH question. Então, a pessoa perguntou lá para mim o que eu coloquei para vocês, né? What does it eat? What does it eat? What does it eat? What does it eat? Aí eu vou pensar, não começou com do, não começou com does. Então, é uma WH question. Ela falou what? What é o quê? Então, pelo menos os WH, você precisa saber de cor, ok? Você sabe os WH? What, where, who, how, whose, why. Essa listinha você pode ter e ter, inclusive, em português, ok? Very good. So, let's come back to the sentences. Vou colocar agora para vocês, next please, vou colocar para vocês a parte que é enfatizada, ok? This is my cat. This is my cat, ok? This is my cat. Repeat, this is my cat. This is my cat. What does it eat? What does it eat? What does it eat? Please come quickly. Please come quickly. Please come quickly. You did excellent work. You did excellent work. Why did you write the letter? Why did you write the letter? Aqui você escuta 3, né? Why did you write the letter? Veja que o why eu tenho que subir. Por quê? Porque uma WH question eu subo. Na melodia eu subo. Então eu vou why did you write the letter? Why did you write the letter? Ok? Very good. Espero que você daí esteja repetindo e aproveitando, hein? Uma outra coisa que a gente segue também, lógico que prevalece a questão de ser uma palavra que é uma function word, que ela exerce alguma função na frase, como também ela ser uma content word. Isso influencia. Mas às vezes a gente também tem aquela coisa do português, né? Que a gente faz assim, né? É bonito. Não teve muita empolgação. É bonito! Já teve mais uma empolgação. Então, existem essas coisas também, né? Então, a melodia da língua, ela também segue o contexto. Mas a gente tem uma regra maior, que é a regra de functions e content words. Veja aqui o foco, né? Eu escrevi pequenininho, que era justamente para chamar a sua atenção de que, por exemplo, a polícia tá numa perseguição.
E aí os policiais estão conversando. Então, veja só, ele vai falar, follow the car! Follow the car! Follow the car! Which car? Which car? Ok? Apesar do car ser uma palavra que está lá no content words, ele traz um conteúdo, mas aqui, veja, quando ele vai devolver com uma pergunta o que foi pedido, ele enfatiza o which. Por quê? Porque naquele momento, aquilo que soa como um foco. Então, isso a gente ganha com o tempo, né? A princípio, porque existem estágios de aprendizado. A princípio, a gente agora está tomando conhecimento que existe as function words e as content words. Então, isso daqui é num segundo passo, quando a gente já está mais familiarizado e a gente pode decidir aquilo que enfatiza ou não, aquilo que é foco, quando envolve decisão. Agora, na questão da regra, então, follow the car seria mais dentro da nossa regra, apesar de que o follow também é um verbo principal. Mas aqui o foco nos leva a enfatizar somente o car, ok? E como eu já comecei a falar para vocês, existe uma melodia, né? Porque até esses dias eu estava conversando, né, com um aluno que lida muito com pessoas da Itália. E eu fui pesquisar a respeito do inglês italiano, né? As pessoas italianas falando inglês, eles aplicam a entonação, a mesma entonação, uma entonação reta, o tempo todo. E aí o que acontece? Isso dificulta o entendimento. E eu comecei a chamar mais a atenção dos meus alunos para eles prestarem atenção e se gravarem para ver aonde que eles podem melhorar. Então, hoje, gente, com a tecnologia, vocês devem aproveitar. Pega um texto, de repente, algum dos textos daqui que você gostar, você pode tirar uma foto e depois você vai praticar ele e se gravar. Depois você me conta por aí nas redes sociais o que você achou. Então, a melodia, né? A melodia, ela sobe no foco. Então, se na frase follow that car, o car é o foco, então follow the car. Então, eu subo no car. Follow the car. Which car? Via de regra, o which já sobe, né? Porque é um WH. Então, which car? Então, você percebe que tem uma musicalidade? Talvez, a princípio, você não consiga produzir exatamente, mas insista, persista, pratique, que você vai chegar lá, ok? E aqui eu deixei um dialogue para você. Vou dar um minuto para você pensar enquanto eu hidrato, vou dar um minutinho para você pensar como que você vai ler esse dialogue, ok? Um minutinho para hidratação e para você ver aí. Vamos lá. Aproveitando e vendo aqui os chats. Vamos verificar aí os chats. Tem alguém fazendo alguma pergunta? Então, como eu mostrei no anterior, para vocês meio que descobrirem, né? Agora eu coloquei aqui para vocês verem. Olha só. I lost my hat. I lost my hat. Aqui é um diálogo, tá? Vou explicar a situação para você. A pessoa perdeu um chapéu. Então, veja como vai variando de acordo também com o foco, a melodia e também as function words and content words, ok? I lost my hat. I lost my hat. What kind of hat? What kind of hat? It was a rain hat. It was a rain hat. What color rain hat? It was white. White plastic. There was a white hat in the car. Which car? The one I sold.
A pessoa vendeu o carro e foi junto reto. Very good. Ok, next. Olha só, eu coloquei aqui para você o Phonemic Chart. A gente não vai trabalhar aqui, isso eu trabalho dentro do Clube Bel Freitas. Eu trabalho o Phonemic Chart. No Segredos da Fluência, eu já trabalhei com vocês as vogais, então eu fiz 10 aulas, está por enquanto lá no YouTube, mas eu vou fechar em breve porque vai para dentro do clube, né? Porque é material do módulo de pronúncia. E aí, aqui eu trabalhei todas essas letras, né? Então, veja como é rico o número de sons que tem na língua inglesa, gente. Olha só de vogal tem 3, 6, 9, 12 sons de vogais. Contra os nossos, né? A, E, I, O, U, 5, né? Então, fora aqueles também que são os fechados, abertos.